Você sabe uma grande mentira? Todo mundo acha que o síndico tem que estar 24 horas no condomínio. Exatamente, 24 horas. A ausência do síndico é uma das 3 maiores reclamações que colocam nos comentários, as pessoas que me seguem, né, nas redes sociais colocam nos comentários, e também os meus alunos. E como fazer, né, para estar 24 horas no condomínio? Os problemas, eles não têm um horário definido para acontecer. Eles ocorrem, simplesmente assim, os problemas ocorrem. Não tem um horário marcado para acontecer. E numa situação dessa, que os problemas ocorrem, quando o síndico não está presente, né? Quando o síndico não está, parece que os problemas ocorrem mais ainda. E aí é muito comum ouvirmos as seguintes frases, né? Cadê o síndico? Você viu o síndico por aí? Ou, de repente, você mesmo perguntar, onde foi parar o síndico? Que não resolve, né, esse problema que estamos passando por aqui. Bom, na live de hoje nós vamos explicar, nós vamos responder essa questão. O síndico precisa passar 24 horas no condomínio? Bom, você já sabe a resposta, né? O síndico nem pode passar 24 horas no condomínio. Afinal, ele ou ela, né, síndica, eles têm vida, precisam dormir, têm suas outras atividades, têm família. Não teria como viver apenas em função do condomínio. Então, de repente, a pergunta correta de hoje para ser respondida é: o que o síndico precisa fazer para que as coisas no condomínio funcionem, mesmo quando ele não está presente, de forma que as pessoas nem percebam a ausência do síndico, ok? De repente, uma segunda questão que nós podemos fazer, né, responder é possível o síndico atender bem e ter sucesso, dedicando apenas 1 hora por dia para atender o condomínio? Ok? Então, nós vamos estar respondendo essas 2 questões hoje. Meu nome é David Lima Ribeiro, sou síndico profissional desde 2015 e eu tenho ajudado condôminos a se transformarem em síndicos profissionais. Tenho ensinado condôminos a se transformarem em síndicos profissionais. Falando em treinamento, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril, eu vou estar dando um treinamento ensinando como condôminos podem se transformar em síndicos profissionais, mesmo sem ter experiência ou tempo, e resolver os problemas do seu condomínio. Então, se você quiser assistir, né, tome nota, não esqueça não. Clique aí no sininho, inscreva-se, tá bom? Porque nós vamos estar avisando aqui através das redes sociais, relembrando você para participar conosco. Afinal, é um treinamento gratuito e online, tá certo? Outra coisa que o pessoal da produção pediu para eu não esquecer de falar: se você gostar de alguma coisa que eu falar aqui no vídeo, se você gostar de alguma história, se algo aqui servir, se você conseguir tirar pelo menos uma lição do que você ouvir na live de hoje, então, por favor, dê o seu like, compartilhe para os seus amigos. Com certeza, tem muitas pessoas, existem muitos condôminos por aí que precisam de alguma forma, né, saber como resolver os problemas do condomínio. De alguma forma eles precisam entender se realmente precisam estar o síndico precisa estar 24 horas no condomínio para resolver os problemas, ou se existe um método, uma fórmula mais fácil para atender esta situação. Se ficar alguma dúvida, manda mensagem aí nos comentários, tá bom? Que a gente se compromete em responder depois, sem problema. Bom, vamos então ao assunto de hoje. Como que o síndico precisa trabalhar, né, para que as pessoas não sintam, né,
que ele está ausente no momento em que ocorre um problema. Ou é possível o síndico dedicar apenas 1 hora por dia ao condomínio e prestar um bom serviço, prestar um bom atendimento? Com certeza, você que já sofreu com um síndico medíocre, né, com um síndico ausente, você vai responder: não, David, não consegue, é impossível. Talvez você que tenha sofrido, né, você que é síndico e tenha sofrido com as críticas, mesmo tendo ralado muito, trabalhado muito, dando o seu melhor, talvez você vai receber mesmo assim reclamações, né? E você deve estar pensando: não, 1 hora só, David, não dá, é impossível. Bom, se não é possível trabalhar 24 horas por dia no condomínio, porque você precisa viver, precisa dormir, precisa cuidar da família, tem outras atividades que ocorrem na vida. Se não é possível trabalhar 24 horas por dia, sem interrupções, então, como que podemos fazer para encontrar a forma ideal de trabalho, né, que vai permitir o síndico trabalhar 1 hora por dia e não 24 horas por dia? Você fala 1 hora por dia? É isso mesmo. Sabendo a forma ideal de trabalho, você consegue colocar em prática trabalhando apenas 1 hora por dia e fazendo seu condomínio prosperar, seu condomínio valorizar, atendendo bem os condôminos. Eu posso dizer para você, eu tenho trabalhado, em média, 30 minutinhos por dia. E meu condomínio tem estado em ótimas condições. Os condôminos têm estado satisfeitos. Fui reeleito pela 3ª vez, de forma assim, unânime. Então, eu posso dizer para você que os condôminos no condomínio que cuido estão satisfeitos. Agora, eu não estou falando aqui de passar o número do celular, o número do WhatsApp e fazer aquela falsa promessa de que vamos estar 24 horas conectados, 24 horas à disposição. Eu não estou falando disso. Isso não é correto, não seria nem possível. Ninguém pode prometer estar 24 horas conectado, 24 horas online. Então, esse tipo de atitude, né, de prometer o que não pode cumprir, é uma atitude que, inclusive, né, não vai lhe trazer qualidade de vida e, pior, vai fazer com que você chegue no final com problemas no condomínio, quem sabe aí até correndo o risco de ser destituído. Tá certo? A forma de gestão que eu utilizo, tá certo? A forma de gestão que eu utilizo e ensino, ela vai permitir você 4 coisas. A primeira delas, que você atenda bem aos condôminos, tá certo? A segunda, que você tenha controle sobre as tarefas a serem realizadas no seu condomínio. A terceira, que você garanta o funcionamento operacional do condomínio. E a quarta, que é muito importante para você que é síndico profissional ou que quer ser síndico profissional: ganhar de 3 a 6 vezes mais do que um síndico ganha cuidando de apenas um condomínio, passando aí, né, entre aspas, 24 horas dedicado a um condomínio. Então, se isso te interessa, fica conosco até o final, não sai daí. Porque nós vamos mostrar a forma ideal de trabalhar para que você consiga, né, essa proeza de ganhar mais do que um síndico comum que passa o tempo todo no condomínio, de atender bem, de ser bem visto pelos condôminos e ter um condomínio eficiente de forma assim, falando de forma operacional, tá certo? Antes de ser síndico, meu maior receio era gastar muito tempo, né, nessa atividade, nesse compromisso. E por isso que eu não gostava muito da ideia de participar ou de ser síndico, né, de aceitar ser síndico. Mas, ainda mais porque eu dirigi uma empresa de sistema, eu participava de uma ONG que ajudava pessoas carentes, eu era casado, eu tinha 3 filhos. Então, de verdade, eu não tinha tempo para
ser síndico para ajudar o condomínio. Só que, mas nessa situação, né, quem me segue aí nas redes sociais, quem já me ouviu falar outras vezes sabe, eu acabei sendo convidado por um amigo do condomínio para ser subsíndico. Ele me disse, poxa David, aceita. Para você ter uma ideia, eu estava indo para casa buscar minha família para comemorar o aniversário da minha filha mais velha. E nessa situação, eu não poderia nem participar daquela assembleia. Mas era uma assembleia muito importante, uma assembleia que ia definir a reforma da fachada do condomínio, uma obra que todos já estavam de alguma forma sabendo o valor e sabia que era um valor alto. A reforma da fachada normalmente é um valor alto. E o pessoal estava assim, extremamente duvidoso, né? E também com receio de que haviam problemas ali nos orçamentos. E ele falou, David, nós precisamos de alguém para ajudar. Os conselheiros já abandonaram, só eu restei. O subsíndico também saiu, não quis participar dessa situação e nós precisamos de ajuda. Foi nessa situação que eu, então, assumi ali uma posição de aceitar o desafio com uma condição. E eu dei essa condição porque eu tinha certeza de que eles não iriam aceitar, os condôminos não iriam aceitar. Eu disse o seguinte, se vocês me derem carta branca para avaliar as pesquisas, né, os orçamentos, avaliar os possíveis contratos, e inclusive já tinha um que era indicado pela síndica como vencedor. E se eu tiver então a opção de simplesmente cancelar tudo, fazer novos orçamentos e poder contratar, então com certeza eu aceito. Agora, se eu não puder, então eu estou fora. E para minha surpresa, no dia seguinte eu recebi então a notícia, parabéns, você foi eleito subsíndico. 7 dias depois, a síndica entregou o cargo e em uma nova eleição ali, naqueles dias, eu fui eleito, então, síndico do condomínio, assumi uma grande responsabilidade, graças a Deus e a ajuda do grupo que foi formado ali, né, do grupo gestor, e de ajuda de bons condôminos, eu pude, então, fazer uma gestão que, naquela situação de reforma da fachada, economizou 30%, mais de 130 mil reais foram economizados. Bom, por que eu estou contando todas essas coisas para você? Porque muita gente acha que para fazer tudo isso tem que viver 24 horas ligado no condomínio. E não precisa. Olha, eu continuo, né, sendo um administrador de uma empresa de sistemas. Eu continuo casado com a mesma esposa. O que mudou é que em vez de ter 3, agora eu tenho 4 filhos. A mais nova tem 2 anos e a mais velha se casou nesse último domingo, né? Uma alegria. Posso falar para vocês que eu tenho vivido com qualidade de vida. E isso é fantástico. E melhor, reeleito pela 3ª vez agora em janeiro, de forma unânime, com uma taxa de aprovação de 97%, altíssima, né? Então posso dizer para você, foram realizados muitos trabalhos grandiosos no condomínio. Por exemplo, aumentar, né, ampliar as câmeras de 16 para 78 câmeras, fizemos a individualização da água, individualização do gás e outras obras mais, sabe? Obras assim que os condôminos perceberam a diferença e o valor. Mas, em vez de ficar louco fazendo todas essas atividades, eu consegui achar um método. No início, quando eu fui eleito, sim, eu posso falar para você que eu fiquei assim, maluco, porque eu não tinha experiência, né? Muita gente acha que por você ser administrador de empresas, você vai conseguir. Não é assim. Então, eu estava ficando louco e foi preocupado em manter o compromisso que eu tinha, o compromisso com a minha família, o compromisso com a empresa que eu dirigia, o compromisso com a ONG que eu ajudava e até hoje ajudo, né? Levando solução para pessoas carentes.
foi pensando em tudo isso e quebrando a cabeça em manter o compromisso como síndico do condomínio que eu consegui desenvolver um método que me ajudou muito, tá certo? Me ajudou muito. Atualmente eu gasto 30 minutinhos aí, em média, por dia para fazer a gestão do condomínio. As coisas funcionam bem e você pode ver depoimentos no meu site www.davidlimaribeiro.com.br. Nós vamos colocar aqui nos comentários, tá bem? Quando eu falo que gasto aí 30 minutos para fazer a gestão do condomínio, eu ouço: ah, mas com certeza é porque você tinha aí 20 anos de experiência, mais de 20 anos de experiência em administração de empresas. De repente, outras falam assim, é porque o seu condomínio deve ser rico. Como o seu condomínio deve ser rico, ele tem dinheiro para pagar muitos funcionários, né? Contratar muitos funcionários para fazer tudo o que você precisa. Tem gente que fala assim, ah, David, se você tivesse a qualidade de condôminos que tem aqui no meu condomínio, você não conseguiria fazer uma gestão com eficiência apenas com 30 minutinhos. Vou falar uma coisa para você. É verdade. Eu tinha mais de 20 anos de experiência em administração de empresas, né? Empresas com fins lucrativos e também ONGs para ajuda social. Isso é verdade. Mas tudo que eu tinha aprendido lá não me ensinou nada do que eu precisava, não nada, mas não me ensinou o principal, não me ensinou a forma ideal de trabalho para que eu pudesse ter qualidade de vida e pudesse resolver os problemas do condomínio. Então veja, são empresas totalmente diferentes. Um condomínio não é uma empresa comum. O condomínio é uma empresa onde todos os condôminos são donos de uma fração do condomínio. Em outras palavras, são sócios. Vamos deixar mais claro? Eles mandam. Todos mandam. Todos os condôminos mandam no condomínio. Então, era algo diferente para mim. Foi preciso aprender muito. Sofri no início, mas consegui desenvolver um método que deu certo, foi testado e aprovado. Eu desenvolvi essa expertise na prática. O valor médio cobrado, né, nos condomínios que administro é no máximo a média cobrada em condomínios que têm ali a mesma quantidade de unidades e oferecem o mesmo espaço em metros quadrados e serviços. Não é mais. Então, é uma gestão eficiente com o mesmo dinheiro. Então, eu não tenho dinheiro para contratar todos os funcionários que eu queira, o que eu precise. Isso não é uma verdade. Posso falar para você também que o condomínio onde moro ele tem 2 torres. Quando ele iniciou a torre A, né, perdão, a torre B, a segunda torre, foi aí 2 anos e alguns meses depois de iniciar a torre A. Então, teve assim um choque de cultura no condomínio, porque quem estava entrando, né, na torre B, nem todos tinham, a maioria não tinha essa cultura de morar em condomínio. Grande maioria era a primeira vez que morava em condomínio. Então, era muito assim, não, a minha torre, a despesa da minha torre, o meu espaço, a minha unidade, o que eu mando, eu quero, eu faço, eu aconteço. Então, tinham muitos problemas assim. E você não resolve esses tipos de problemas, né, se você não criar um método eficiente. Né? Não é você saber ser administrador de empresas que vai resolver isso. Né? Não é você, não são as diferenças entre os condôminos que vai fazer de você um grande síndico ou não, um síndico de sucesso ou não. O que vai fazer é a forma como você se comunica com eles, a forma como você permite eles participarem das decisões, a forma como você toma decisões que não crie separatismo dentro do condomínio. Essas decisões, esta comunicação, esta forma de agir que vai fazer toda a diferença. Bom, se você, então, agir dessa forma,
A cultura dos condôminos, ela pode até incomodar um pouco o início do seu trabalho, mas ela não fará diferença ao longo do seu trabalho, ok? Tendo entendido então isso, eu posso dizer para você que o grande problema na administração de um condomínio, que os síndicos, né, um grande erro que o síndico comete, normalmente é assim, ele tem ali a sua renda, né? Eu estou falando agora de síndicos profissionais. Ele tem a sua renda e aí ele trabalha para um condomínio. E por necessidade, ou por sonho, por desejo, ele quer aumentar a renda. E aí surge a oportunidade dele assumir mais um condomínio. E quando surge essa oportunidade, ele aceita. E para ele aceitar, ele começa a tirar tempo que ele gastava, lembra o síndico 24 horas? Ele começa a tirar tempo que ele gastava no primeiro condomínio para atender o segundo. E automaticamente, quando ele faz isso, ele começa a ter problemas. Ele começa a ter problemas porque ele dá o número do celular, ele dá o número do WhatsApp, ele promete atender 24 horas, ele começa a não ter qualidade de vida, porque ele está à noite em casa com a família, ele recebe ligação, ele recebe mensagem, ele tem que responder, de madrugada acontece um problema, ele tem que atender. Então ele entra num problema muito grande. A gente chama isso de avalanche. Ele sofre de um problema chamado avalanche de problemas administrativos. Porque os problemas vão sendo passados, ele atende rapidinho, o primeiro atendimento, mas ele não consegue dar vazão, ele não consegue liberar a solução dos problemas. Aquilo vai represando. Você já viu uma represa? Só que quando a represa passa do nível, ela transborda ou ela se rompe. E é isso que causa uma avalanche. Isso arrebenta, isso estoura com a gestão de qualquer síndico. Por maior interesse que ele tem em fazer o que é melhor para o condomínio. Recentemente, uma conselheira em um condomínio aqui de uma região nobre de São Paulo, em Pinheiros, ela entrou em contato comigo porque os condôminos tinham decidido destituir o síndico. Sabe o que me chamou a atenção na frase que ela me falou? A frase que me chamou a atenção foi a seguinte: David, ele atende bem, ele atende rapidinho, nós temos o número do celular, do WhatsApp dele. Porém, o problema é que ele não consegue resolver os problemas em tempo. Olha só, ele atende o primeiro contato rapidinho, ele responde rapidinho a primeira mensagem, ele é educado, né? Ele está ali sempre muito bem apresentado, só que ele não resolve os problemas. E como ele não resolve os problemas do condomínio, o pessoal decidiu destituir ele como síndico. É nessa situação que eu falo para você, prometer cuidar do condomínio 24 horas por dia é um erro. Estar numa situação em que você dá o seu número pessoal para dizer que vai estar atendendo é um erro. Então, David, o que fazer? O que fazer para resolver o problema? Qual é a forma ideal de trabalhar? Olha, após sofrer, né, durante um tempo, até que eu desenvolvesse o método de trabalho que eu atuo hoje, que eu aplico no meu trabalho e que eu ensino meus alunos, eu posso falar que eu perdi noites de sono, eu perdi tempo com a família, eu perdi horário importantíssimo de trabalho da empresa que me sustentava, porque no início eu era um síndico voluntário, né? Então, eu tive dificuldades, sim. Mas depois que eu desenvolvi esse método baseado em 8 pilares, eu posso dizer para você que, além de poder ter qualidade de vida, atualmente eu consigo administrar. Como eu já disse aqui nesse vídeo, fui reeleito pela 3ª vez com unanimidade, uma taxa de aprovação altíssima e continuo realizando coisas para ajudar a manter a valorização da minha unidade, para valorizar o condomínio que administro,
consigo realizar coisas que deixam os condôminos satisfeitos. E é isso que me motiva. E é isso que eu vou falar para você agora. Então, pegue papel e caneta, porque o método que eu vou te falar são 8 pilares, eu gostaria que você tomasse nota, tá bom? Pelo menos dos tópicos, e aí depois, se precisar, você volta a assistir novamente aí nossos vídeos, tá certo? Para que você possa relembrar. Bom, o primeiro deles é gestão 3D. O primeiro deles é gestão 3D. A gestão 3D, ela é uma gestão que exige do síndico. Ela exige do síndico uma atenção especial. Exige do síndico uma visão holística em 3 dimensões. Exatamente, 3 dimensões. As 3 dimensões são pessoas, processos e também ferramentas. O síndico que toma decisões, o síndico que planeja um trabalho, mas que não olha para pessoas, processos e ferramentas, ele é um síndico fadado ao fracasso. Ele é um síndico que mais dia, menos dias, será convidado a deixar o cargo. Ele é um síndico que não vai ter seus sonhos realizados, vai se frustrar. Porque quando nós olhamos apenas para uma das dimensões, olhamos para os processos e pisamos nas pessoas, as pessoas vão deixar de fazer os processos. Quando nós olhamos para as pessoas, olhamos para os processos, mas não utilizamos as melhores ferramentas e práticas, automaticamente esses processos irão falhar, porque é impossível manter as pessoas manterem a mesma qualidade de atividade todas as vezes, se não tiverem ferramentas que as ajudem. Então, olhar para pessoas, processos, ferramentas é importantíssimo. E você poderia perguntar assim, o que é mais importante? Qual que eu devo olhar mais? Para pessoas, para processos ou para ferramentas? O segredo, se eu tivesse que escolher um desses 3, né, eu escolheria pessoas. Mas eu vou te colocar a seguinte situação. Imagine que a tua equipe de limpeza precise lavar uma grande área, ok? Semanalmente, o pátio, por exemplo, do teu condomínio. Uma coisa é eles lavarem essa grande área utilizando o esfregão e água para limpar o pátio. Outra coisa é eles utilizarem, por exemplo, uma lavadora de alta pressão. Percebeu? Você deu para eles uma ferramenta. Isso vai ajudá-los a lavar melhor. Tá? Então, o processo na gestão 3D, ele olha para isso. 3 dimensões. Aí você fala, mas onde entra o processo nisso? Saber exatamente o dia que tem que ser lavado, como lavar, quantas vezes lavar, né? De que maneira utilizar a lavadora de alta pressão para lavar com eficiência, sem queimar o equipamento e gerando resultado. Aí nisso entra o processo, tá bom? Então, é numa situação dessa que o síndico ele consegue fazer uma gestão melhor. É claro que em condomínios de mesmo tamanho, que oferece os mesmos recursos, né? Porém que tem realidade financeira diferente, você vai ter planos que vão ter mais processos, menos processos, mais pessoas, menos pessoas, melhores ferramentas, ferramentas mais simples. Mas em todos eles você vai precisar trabalhar sempre essas 3 dimensões e fazer um balanceamento disso. Porque quando você, por exemplo, fala assim, David, como que eu faria esse balanceamento? Você imagina a situação em que você precisa, você tem menos pessoas, né? Você tem, em vez de ter, 3 funcionários, manutenção e 2 na limpeza, você só tem 1 para manutenção e 1 para limpeza. Então você não vai poder, de repente, lavar as escadas dos andares
toda semana ou 2 vezes por semana, você vai ter que fazer a cada 10 dias. Veja, você não deixa de fazer o serviço, mas você faz um balanceamento fazendo menos vezes, alertando os condôminos que o resultado não será exatamente aquele melhor resultado que poderia ter se tivesse mais funcionários, se tivesse mais vezes aqueles processos sendo executados, ok? Numa situação, por exemplo, de retirada do lixo, de repente fala, não, então os condôminos mesmos é que irão retirar o lixo. Né? Tem situações em que você tem um orçamento tão enxuto, tão pequeno, que os próprios condôminos precisam retirar o lixo. Não tem como colocar alguém para fazer o serviço. Então são situações, não existe um plano único de trabalho. Existem situações, existe um método em que você analisa a situação nessas 3 dimensões, pessoas, processos e ferramentas que estão à disposição e você toma ali decisões, tá certo? Para atender da melhor forma dentro da realidade que o condomínio oferece. O segundo tópico é perseguir 100% de controle. Ora, por que não ter 100% de controle? Você pode até conseguir, mas não vai conseguir sempre. Né? Por mais eficiente que você seja como síndico, quando você trabalha dependendo de pessoas, vão existir falhas, vão ocorrer situações que estão além do seu controle. Por exemplo, no condomínio, uma das pessoas que está fazendo lá para nós um serviço de manutenção de câmeras, hoje, estou falando de hoje, cortou a fibra ótica de internet. Olha que situação esquisita. O síndico tem controle sobre isso? Não tem. Então, não dá para ter 100% de controle, mas dá para perseguir 100% de controle. E quando você persegue 100% de controle, quando a informação chegou em mim, o manutencista e a minha assistente já tinham tomado todas as providências, já tinham chamado a Vivo, né, a operadora, já tinham informado ali condôminos que poderiam sentir a falta da internet, que no caso seria o pessoal que iria usar a academia ou o salão de jogos ou a sala de TV. Né? Também informou o pessoal da portaria. Então, todas as providências tinham sido tomadas. Quanto tempo eu gastei para ser informado disso? Foram segundos. Foram segundos do meu dia para ser apenas informado. Agora, o controle estava sendo perseguido, porque havia alguém que, quando ocorreu o problema, atendeu aquele chamado, verificou que não era possível resolver o problema por eles mesmos, tomaram a iniciativa de chamar quem pudesse resolver, avisar a minha assistente para que os condôminos fossem avisados e para que eu fosse avisado também. Tá certo? Agora, tudo isso a minha assistente tomou nota, registrou a situação, por quê? Agora eu vou estar de olho. O prestador de serviço de câmeras pisou na bola cortando. Será que a próxima vez que ele vier vai pisar na bola de novo, de novo e de novo? Numa situação recorrente, vai me levar a tomar a decisão de trocar o prestador de serviço, que pisa na bola quando vem executar uma tarefa. Veja, tudo isso sendo realizado, sendo feito sem que eu tenha que fazer nada. Apenas está no meu plano de trabalho, tá bom? Como que eu faço para perseguir 100% de controle? Eu começo fazendo uma lista das necessidades e dos cuidados que eu tenho que ter no condomínio. Eu ando pelo condomínio, eu verifico cada sala, cada ambiente e eu então avalio quais são as necessidades que existem. Eu faço um questionário e peço aos condôminos, aos moradores, que deem a sua posição, que informem quais são as necessidades que eles veem no condomínio.
E assim, olhando necessidade, sala por sala, ambiente por ambiente, cuidados e melhorias que tem que ter, eu vou então fazendo um plano de trabalho, avaliando o caixa do condomínio, se ele tem condições de suprir, se ele tem condições de atender, avaliando se eu tenho profissionais que poderão atender essa demanda, se eu tenho funcionários que irão atender, se eu tenho terceirizados que irão atender, e vou ajustando o trabalho de todos para no final ter qualidade, né? Gerar um impacto de qualidade no serviço. Agora, independente de qualquer coisa, toda tarefa precisa ter quem faz, toda tarefa precisa ter quem faz, vamos dizer assim, a auditoria do processo, quem cobra o processo. É assim que eu faço. Não dá para que um condomínio seja gerido apenas pelo síndico, gente. São muitas áreas, são muitos e muitos metros quadrados, são muitas e muitas decisões que precisam ser tomadas. E uma pessoa pode sim acompanhar o processo da outra. Imagine nesse problema que eu contei para você que ocorreu hoje, de o prestador de serviço de câmeras ter cortado a fibra ótica da Vivo, que é a operadora de internet do condomínio. Se apenas o síndico pudesse resolver o problema, eu receberia uma ligação, eu teria que pedir ao manutencista para verificar se ele conseguia resolver o problema, ele iria me retornar dizendo que não, eu teria que chamar a operadora, eu teria que mandar mensagem para os condôminos. Veja, eu estaria sozinho em todos os processos. E é dessa forma que eu não gosto de trabalhar, é a forma de gestão centralizada. Eu prefiro a forma de gestão compartilhada, colocando as pessoas para trabalharem comigo. Bom, a cada período eu tiro um tempo para analisar os relatórios, onde eu fico sabendo então tarefas que precisam ser mudadas. Agora, a forma que eu faço isso, né? Como que eu faço o planejamento? Eu utilizo um método chamado 5W2HDA. É isso aí, ok? 5W2HDA. Se você procurar aí na internet o que é 5W2H, você vai encontrar essa sigla. Eu acrescentei a letra D e a letra A, né? Por quê? O 5W significa what, que é o que, why, que é porquê, where, que significa onde, né? When, que significa quando, e também who, que significa quem. Então esses são os 5 Ws. 2H é how, de how much, e de how, que é como. Como vai ser resolvido? Quanto vai custar? Ok? Eu coloquei a letrinha D, que é depends on, depende de quê, e coloquei também a letrinha A de audit, ou de auditoria, quem vai fazer a auditoria do processo. Veja, quando você determina, quando você sabe responder estas 8 questões, né? O que será feito, por que será feito, onde será feito, como será feito, quando será feito, quanto vai custar, como será feito e quem vai auditar este serviço e se depende de alguma coisa. Quando você responde essas 8 questões, não tem dúvida, não tenha medo, pode ir adiante. Agora, quando você não consegue responder essas 8 questões, aí você vai ter problemas. Dessas 8, eu posso dizer para você que a mais importante é quem? Quem é peça fundamental? Síndico, não trabalhe com quem você não confia. Se a pessoa não sabe o serviço, você ensina. Se ela não tem experiência, você dá oportunidade. Agora, se ela mentiu para você, se ela te enganou, se ela te roubou, ela não merece continuar na sua equipe. Porque a hora que acontecer um problema, ela vai esconder o problema de você. Ela não vai passar adiante. Principalmente se ela tiver culpa. Então, tenha do seu lado pessoas de confiança. Prefira escolher quem não sabe o serviço e você ter o trabalho de ensinar do que ter pessoas que você não possa confiar.
Se você ainda tem qualquer dúvida sobre essa questão do planejamento, tem 2 vídeos meus que você pode procurar no Facebook, no YouTube, tá bom? Que vai te ajudar bastante. Eu vou colocar aqui também nos comentários para você no final da nossa live. Um é 5 passos para garantir serviços bem realizados no condomínio e o outro é como descobrir se as tarefas do seu condomínio são suficientes, tá bom? Esses 2 são maravilhosos e eles ajudam bastante. Veja que o método que eu falei para você aqui, de planejamento, né? Ele tem que responder a 8 questões. A tua pergunta precisa, você precisa, a sua tarefa, ela precisa responder 8 questões. Se tem uma que não está respondida, então não está bem planejada, tá bom? Não esqueça disso. Agora, se você está trabalhando 24 horas no seu condomínio, amigo, me desculpe, tá errado, né? Tá errado e você vai sofrer com isso. Sinto muito te alertar. Você vai sofrer com isso, porque não vai resolver os problemas, vai ficar frustrado ou o pessoal vai pedir sua cabeça, tá certo? Lembra bem aí um outro vídeo que a gente fala, que tem aí nas redes sociais, um vídeo meu, falando mudando processos no condomínio. Dá uma olhada nele, ele vai mais a fundo nesse tópico que eu estou falando para você de perseguir 100% de controle. Vamos para o tópico 3, comunicação eficaz. A comunicação eficaz, ela precisa ocorrer antes, durante e depois que você está realizando alguma coisa. Então, antes, eu falei aqui do caso do corte da fibra ótica. Cortou a fibra, então antes de consertar, avisar que perdeu a fibra, ok? Durante o processo, ó, a equipe está aqui consertando a fibra. Consertou, informar, olha, a equipe consertou a fibra. Quem for na academia vai conseguir acessar a internet normalmente. Uma coisa simples, tá certo? Então a comunicação é antes, durante e depois. A comunicação ela precisa engajar a participação e ela precisa eliminar a ansiedade. Então quando você não comunica, você vai ter problema. Porque as pessoas vão estar ansiosas e elas vão continuar te perguntando, te questionando, te mandando mensagens. Então, a melhor forma para você evitar a ansiedade e a melhor forma para você engajar os seus condôminos, os moradores, é você comunicando antes, durante e depois, tá certo? Bom, quando você informa o condômino, ele sente que é parte. E quando ele sente que é parte, ele deixa de ser alguém que reclama para ser alguém que te alerta, que te avisa, que te ajuda, tá certo? A comunicação, ela precisa sair do emissor, que é você, síndico, e chegar até o interlocutor, que é o condômino. Ela precisa ser compreendida, tá certo? Outra coisa, eu sugiro, alguém me pergunta, que meios de comunicação você utiliza? Olha, eu utilizo todos os meios possíveis. Eu tenho ainda o WhatsApp, mas não grupo. Eu aboli o grupo. Eu abomino o grupo. Eu utilizo lista de transmissão, porque você colocou na lista, todo mundo recebe de forma personalizada. Eu não uso grupo, porque quando você usa grupo, você facilita para os haters ter o contato de todos os condôminos do condomínio. Então eu não utilizo o grupo, né? Mas eu uso a lista, muito importante, para mandar uma mensagem personalizada. É a mesma mensagem, mas ela vai para todos de forma individual. Eu utilizo e-mail, eu utilizo comunicado nos murais e nos elevadores e às vezes é necessário utilizar aí um banner, né? Então quando você está tendo um problema recorrente, que e-mail, mensagem no WhatsApp, vídeo, alertas, mensagem no mural não resolveu, banner, para ficar ainda mais evidente. E é claro, tem hora que só resolve o problema quando a comunicação é sentida no bolso. Então, se precisar, utilize do regulamento interno para multar, para aplicar aí uma pena que venha fazer com que aquela unidade acorde, né, e comece a se comunicar melhor, não só com o síndico, mas com todos os condôminos, obedecendo então as instruções passadas
no regulamento interno, tá certo? Agora, se você quer realmente se comunicar com seus condôminos, você precisa fazer uma coisa. Você precisa saber ouvir. Isso mesmo. Tem síndico que quer se comunicar, mas só quer falar. A comunicação de uma única via não existe. Comunicação, ela informa e ela recebe o feedback, né? E muito do que eu informo hoje é porque eu recebi feedback antes dos meus condôminos, dos meus sócios, daqueles que estão comigo na gestão, do meu grupo gestor. Então saiba ouvir, tá? Porque quando você sabe ouvir, quando você ouve com atenção, você cria conexão. E não existe nada melhor do que criar conexão para que você possa fazer uma boa gestão no seu condomínio. O quarto passo é transformar reclamações em oportunidades. Seria muito bom não ter nenhuma reclamação, mas a reclamação ela vai acontecer. A reclamação vai acontecer porque alguém não está tão bem informado. A reclamação vai acontecer porque em algum momento a sua equipe ou você pisou na bola. A reclamação vai acontecer. Haja naturalmente quando acontecer reclamações. Atenda, ouça, dê atenção, tá certo? E ao atender a reclamação, você então vai ter uma grande oportunidade. Transformar a reclamação em oportunidade. Oportunidade de solucionar problemas. Porque quando você ouve, você cria conexão. Aquela pessoa que reclamou com você, ela, da próxima vez, como você deu atenção, ela não vai reclamar com a mesma insistência ou com a mesma acidez. Ela vai se sentir parte, principalmente se você ouvir e não só ouvir, mas agir resolvendo o problema. Nem sempre você vai poder agir. Às vezes você vai ter que orientar o próprio reclamante, mas você precisa ouvir a reclamação para que você então possa transformar esta reclamação em oportunidade. Algumas vezes eu tive reclamações muito bem fundamentadas e para mim foram grandes lições de vida, onde eu pude transformar aquilo em oportunidade de crescimento próprio, né? Oportunidade para criar novos processos e procedimentos, oportunidade para treinar a equipe tendo um olhar diferente, tá bom? Tenha registro de tudo isso para que você possa avaliar resultados de tempo em tempo. Vamos lá. Quinto passo, evoluir todo dia. O evoluir todo dia. Eu costumo dizer o seguinte, quem não evolui, morre. Entendeu? Quem não evolui, morre. Evoluir todo dia é pensar todo dia nas necessidades do condomínio. Evoluir todo dia é planejar. Evoluir todo dia é executar. E eu posso repetir aqui, executar e executar. Porque o executar, ele é maior, né? Ele dá trabalho. Agora, nós somos tentados, né, a achar que está tudo bem, vai continuar bem. Lei do engano, meu amigo. Tem que estar acompanhando. O síndico precisa ser o caça-fantasmas do condomínio. Precisa estar procurando possíveis problemas, possíveis melhorias. Então, fique atento a isso. Outra coisa, sexto passo, ser justo. Conhecer as regras do jogo. Quando a gente conhece as regras do jogo, Código Civil, regulamento interno, né, a convenção, você vai agir com igualdade com todos os condôminos. E isso evita muitos problemas. Isso evita muitas outras reclamações. Buscar equilíbrio e energia, o passo de número 7. Eu faço isso. Eu busco equilíbrio e energia em Deus e num descanso sabático todo sábado com minha família. É assim que eu busco equilibrar as minhas energias. Você faz da forma como você acredita, como você achar melhor, mas busque equilíbrio, porque quem não tem equilíbrio não consegue administrar pessoas. Eu falei muito de planejamento, mas é importantíssimo falar para você aqui o oitavo passo, trabalhar em equipe. Quando nós planejamos trabalhar de forma compartilhada, nós planejamos trabalhar em equipe. Gente, quer ir sozinho, você vai até chegar mais rápido, mas quem vai acompanhado chega mais longe. Eu aprendi isso na minha vida.
E posso dizer para você, vale a pena. Vale a pena aceitar o não do grupo gestor. Vale a pena tomar o puxão de orelha do condômino, que quer o bem do condomínio. Vale a pena entender que em todo condomínio existem, então, 5 atores. Né? Existe, né, o síndico, se fôssemos aqui fazer uma comparação com uma peça. O síndico, né, existe ali o subsíndico, o grupo gestor, os colaboradores, sejam eles terceirizados ou funcionários, os condôminos e também os visitantes. Todos precisam, de alguma forma, ter uma atividade para que a gestão do condomínio seja eficiente. Bom, tendo terminado aqui, eu poderia deixar para você apenas uma primeira regrinha para você seguir. Faça uma lista das atividades necessárias para administrar o condomínio. E a hora que você fizer essa lista das atividades, se você for responsável por mais de 15% dessas atividades, seu plano de trabalho está errado. Revisa tudo que eu falei na live de hoje, refaça o plano, porque você não pode ficar 24 horas no condomínio. Você tem que ficar no máximo 1 hora e de repente coloque como meta de 20 a 30 minutos, como eu tenho conseguido. Se você quer aprender melhor, se você quer aprender mais sobre temas como esse, sobre como resolver os problemas do seu condomínio, sobre como ser um síndico profissional de sucesso, não se esqueça, nos dias 27, 28, 29 e 30, nós vamos dar esse treinamento de condômino a síndico profissional. Como resolver os problemas do seu condomínio, tá certo? Tome nota, não se esqueça, liga o alerta aí da sua rede social para que você possa então ser avisado. Fique atento nos canais, se inscreva no nosso curso, é gratuito, é online. E se você gostou, compartilhe o nosso vídeo, dê um like, manda para os seus amigos, tá bem? Um grande abraço, sucesso e paz.